Obrigado aos músicos, né? Celso, Guilherme, né? Pelo preparo do nosso ambiente de trabalho. Bom dia a todos, né? Muita paz. O Mestre querido Jesus nos ampare, nos abençoe essa belíssima manhã de domingo. Vamos fazer uma prece, né? Para que a gente possa continuar nesse ambiente, né? De harmonia, nesse ambiente de paz. Então vamos elevar os nossos pensamentos em busca da imagem de Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Agradecer a Ele pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, nesta casa espírita, buscando nossa paz, nosso conforto, reforçando a nossa fé, as nossas esperanças. Obrigado, mestre querido, por tudo que tem nos dado, pelo nosso dia a dia, pela nossa família, pelo nosso trabalho, e que possamos estar sempre com a nossa mente voltada aos vossos ensinamentos. Possamos compartilhar com os nossos irmãos aquilo que com certeza vamos ouvir nessa manhã. Que Jesus abençoe o nosso palestrante, abençoe a todos aqueles irmãos que vieram hoje aqui na Casa Espírita em busca de conforto, em busca de alívio para as suas dores. Então, em teu nome, querido Mestre Jesus, em nome dos mensageiros da paz, espíritos que amparam essa casa, em especial de Deus, nosso Pai, iniciamos as nossas atividades deste domingo. Que assim seja. Então, em primeiro lugar, né, como a gente sempre pede, né, não esqueçam dos celulares ligados, né? Desliguem nesse momento, para que a gente tenha, não seja atrapalhado, né, pelo som dos aparelhos. Hoje nós temos satisfação de receber o nosso amigo, nosso irmão Edson Macedo, da União Espírita, os Caminheiros do Bem, do bairro Portão. Então ele vai trazer o tema, né, a difícil arte de perdoar, né? Então a gente tem que se concentrar bastante, né, porque esse é um ensinamento muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então, com a palavra, nosso irmão Edson. Bom dia a todos. O som está chegando bem atrás? Tá bom? Que bom. Então, eu vou ficar aqui mesmo, pessoal. Procurar ficar atrás do computador para a gente poder ir acompanhando os slides, tá ok? Então, o tema da manhã, como o Wilson já nos adiantou, A Difícil Arte de Perdoar. Eu usei como livro base essa obra aqui da Elaine Aldrovandi, para quem se interessar. É muito, muito bacana o livro, tá certo? Então, para aqueles que quiserem depois conhecer melhor sobre o tema do perdão, fica a sugestão de literatura. E também nós utilizamos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é Bem-aventurados os misericordiosos. Esse é o título, né, do capítulo 10, e fala basicamente de perdão, entre outras coisas, né? E daí nós trouxemos já esse trecho, né, do capítulo 10, onde Jesus falava, né, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Então, nos incitando da importância da misericórdia, né? A misericórdia é tão importante que na Bíblia ela é trazida por mais de 160 vezes, ela é mencionada na Bíblia, tá? Dada a importância da misericórdia. E o que vem a ser, né, esta misericórdia? E aí o Kardec, ele aqui no Evangelho, né, no capítulo 10, ele fala ali no item 4, eu vou ler para vocês o que ele diz sobre misericórdia. Então ele diz que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico.
E ele diz que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Continua dizendo que o ódio e o rancor denotam alma sem elevação e grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, no caso a primeira, de sombria suscetibilidade e cheia de fel, e a outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, Kardec está nos falando em perdão e está nos falando em esquecimento, né? E daí, quando nós falamos de perdão, vem essa ideia, né, na nossa cabeça. O que é, relativamente, o que é mesmo o perdão? E a autora do livro, a Elaine, né, ela utilizou o título A Difícil Arte de Perdoar. Então, ela nos disse que, primeiro, perdoar é uma arte, né? É interessante isso aqui, eu gostei muito do título que ela deu para o livro dela. E ela disse que é difícil. Eu acho que, se eu perguntar aqui, todo mundo vai concordar, que é difícil o perdão, né? Como nós podemos perdoar ou sermos perdoados, né? Na nossa vida de relações, ou nós ofendemos ou nós somos ofendidos. E sempre que uma coisa ou outra acontece, vai exigir o perdão, vai necessitar do perdão para que a gente restaure o relacionamento. Então é disso que trata o livro, né? E ele diz que é uma arte, então é alguma coisa que nós precisamos realmente, é difícil, mas nós precisamos trabalhar muito a questão do perdão, né? Mas aí nós trazemos assim essa questão e nós perguntamos, o que é realmente perdoar para cada um de nós? Não vai dar para ouvir os 200 aqui, quase 200 pessoas, que cada um deve ter um conceito de perdão. Mas alguém poderia, uma pessoa, alguém falar o que é perdoar para essa pessoa? Alguém poderia se arriscar a dizer o que é perdão? Gostariam? Ou preferem só refletir sobre o que é o perdão? Porque provavelmente para cada um de nós o perdão tem um significado. Nós não vamos trazer um conceito agora, vamos deixar para o final o conceito, vamos ver se a gente daí trabalha isso. Ninguém se arrisca? A gente geralmente é tímido de manhã, né? Pois a gente vai se soltando durante o dia. Tá? Mas e aí? Ela falou que é difícil o perdão, né? Então, o que é mais difícil? Nós temos, em princípio, 3 situações. Nós perdoarmos alguém que nos ofendeu é uma situação. Nós nos perdoarmos de termos ofendido alguém, porque às vezes nós ofendemos, a pessoa nem levou muito pelo lado da ofensa, levou na boa, e nós, do remorso, acabamos nos culpando, e daí temos dificuldade. Então, será que é mais difícil se perdoar? Ou será que é mais difícil pedir perdão para cada um de nós? As 3 coisas parecem ser difíceis, mas qual será a mais difícil? Né? Outra coisa para nós refletirmos, tá certo? E aí nós trazemos já aqui uma passagem, né, onde Jesus diz assim, então aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, né? A língua também trava de manhã. Então disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? E Jesus responde, não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então isso aí a gente sempre escuta falar, né? E aí fica fazendo a continha ali, 70 vezes 7, dá um calhamaço de perdão, né? Mas a verdade é que Jesus não disse que ele deveria perdoar 70 vezes 7, deveria perdoar sempre que a ofensa ocorra. E deveria perdoar cada ofensa tantas vezes quanto elas forem proferidas. Então esse é o ensinamento de Jesus, porque Jesus, como o Espírito mais puro que encarnou na Terra, ele sabia, né, a importância do perdão, porque o perdão é o contrário de nós nos sentirmos a mágoa e levarmos da mágoa ao ressentimento e transformarmos isso em rancor e ódio, que daí é um sentimento que fica nos corroendo. Então Jesus sabia da importância do perdão, por isso que ele falou para Pedro que não há quantidade, você tem que perdoar sempre, porque o perdão não é dirigido a quem você concede, mas a você, né? Isso no caso de você ser o ofendido, né? E também no caso de você proferir a ofensa, é muito importante também, né, que você se retrate, peça o perdão e busque o perdão. Embora o perdão ele é sempre concedido por quem foi ofendido. Então não é eu, por pedir o perdão, que eu vou receber, né?
Então eu tenho que ter essa consciência também, que é muito importante. Uma outra passagem que Jesus fala sobre o perdão, está narrada em Mateus, né? Capítulo 5, do versículo 38 ao 42, e Jesus diz assim, ó, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater a face direita, lhe apresenteis também a outra. Então, aqui também Jesus está falando do perdão, não quer dizer que você tenha que ser, né? Não era para dar a face, para ser batido várias vezes, não, é para que você não interprete a maldade do outro, né? E você perdoe. Então, o objetivo de Jesus aqui também nada mais é do que trazer para nós a importância do perdão. E aqui tem a capa daí do livro da Elaine, para que vocês gravem, e quem quiser, pegue, porque é bom, tá certo? Esse livro é muito bom, né? Mas aí a gente traz essa capinha, e nós trazemos aqui um outro texto de Jesus, onde ele fala, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Vamos voltar aqui para a gente mostrar, né? Essa passagem aqui, na verdade, é aquela da mulher adúltera, né? Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes também, né? Vamos rapidamente relembrar essa passagem, quando os fariseus e escribas levam uma mulher que tinha cometido adultério para Jesus, porque eles queriam, na verdade, colocar Jesus contra a parede, como eles sempre faziam, né? Eles tinham esse objetivo, de fazer com que Jesus se contradissesse, ou que ele contrariasse a lei de Moisés, que era a lei que os judeus seguiam à risca naquela época. Então, eles dizem a Jesus, né, que na lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. E o que o mestre falava a respeito daquilo? E aí ele diz, né, essa frase, que também nós conhecemos, que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. E a partir daí, todos eles começam a se levantar um a um, né? Diz a narrativa do evangelista que primeiro os mais velhos, né, não se sabe muito bem porquê, tem várias interpretações, que talvez os mais velhos tivessem mais pecados e foram os primeiros a sair, mas isso são interpretações que nós fazemos, né? E outra coisa interessante para se refletir é que Jesus fica escrevendo na areia, segundo narra o evangelista. Ele vai, então ele reflete um pouco, né, talvez nos alertando que sempre que nós formos ofendidos, né, é importante que a gente reflita sobre aquela ofensa, antes de sair já de forma, às vezes, voluntariosa, né, e agredindo ou revidando, né? Então, foi isso que ele falou, e aí eles foram se afastando um a um. Esse trecho do Evangelho também mostra muito a questão do julgamento, né? Porque quando eles trouxeram a mulher adúltera, eles já haviam julgado ela, né? Eles já traziam a pena, já diziam que ela deveria ser apedrejada. E Jesus mostra também que nós devemos ter muito cuidado com os julgamentos, né? Porque nós podemos, que nem o caso que ele narra, cometer as mesmas faltas, ou faltas às vezes piores, né? E muitos tinham faltas piores do que a dela. Então foi isso que essa grande mensagem que ele nos trouxe. Então ele falou, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E perguntou, né? Perguntou-lhe Jesus, mulher, onde estão os que te acusavam, após eles terem saído? Ninguém te condenou? E ela respondeu, não, Senhor. E ele diz, também eu não te condenarei, vai e no futuro não tornes a pecar. Então ele, né, embora ele até pudesse julgá-la e condená-la, se fosse da intenção dele, ou perdoá-la, se fosse da intenção dele, porque ele era o Espírito puro, único ali, com condições morais para fazer isso, ele não fez julgamento dela. Ela própria tinha consciência que havia errado, porque ela falou, né, que ela errou. E ele disse, então não tornes a pecar, foi o que ele disse para ela, não tornes a cometer esse erro, né, e mandou com que ela prosseguisse. Mas aí vem uma questão que é importante para que a gente reflita, né, que é perdoar para ser perdoado. Jesus fala isso na prece, né, no Pai Nosso. Perdoe as nossas ofensas para que sejamos perdoados por Deus. Então nós sempre nos perguntamos, né, e algumas pessoas pedem perdão a Deus, mas será que nós necessitamos do perdão de Deus? Ou será que Deus se ofende com o que nós fazemos? Para que nós pensemos também sobre essa questão. E vamos tentar entender por que Jesus ensinou
que nós pedíssemos perdão a Deus, né? Ou melhor, para que nós perdoássemos, para que após pudéssemos ser perdoados por Deus das nossas faltas. Então, para que a gente tente entender, ele conta também uma parábola, que é a parábola do credor incompassivo ou do servo infiel, né? Que conta uma situação de um rei, né, muito bondoso, segundo narra o evangelista, e que queria acertar conta com os seus servos. Então ele chama todos lá e queria acertar conta com eles. Naquela época isso era muito comum acontecer, e tinha um que devia muito para ele. E aí o rei diz que ele deveria, que ele iria vender toda a família dele e todos os bens que o servo tinha para pagar a dívida com ele, que a dívida era muito grande. E o servo fica desesperado e pede clemência ao rei, pede para que ele não faça isso, que ele vai fazer um esforço e vai tentar pagar a dívida, né, e se lamenta, explica por que da dívida. E o rei, como era uma pessoa realmente bondosa, ele acaba perdoando, né, a dívida dele e diz que tudo bem. Aí ele sai naquele instante e encontra com o servo, que era um que servia a ele, que devia bem menos do que ele. Eles falam em 10 denários, que era a moeda da época. E ele vai à cobrança e o outro diz que também não tem dinheiro e pede clemência, pede que ele poupe ele, que ele tenha família para sustentar, e esse servo, né, não aceita e acaba agredindo, pegando ele e mandando que ele fosse preso. As outras pessoas que testemunham o fato vão, né, e informam ao rei, e o rei acaba por mandando prender esse servo, né, e daí diz para ele que ele havia perdoado e que ele deveria ter usado da mesma moeda, e ele, na verdade, ele não foi misericordioso com o outro, o rei foi misericordioso, mas ele não foi. E aí ele acaba sendo preso, né? Então, essa parábola, ela retrata bem essa questão, né, de você medir exatamente, né? Você pede a clemência de uma falta que você cometeu, mas você, ao mesmo tempo, não é capaz de perdoar o outro. Então, a importância do perdão. E por isso que Jesus sempre falou, né? Para que a gente pedisse perdão a Deus, mas para que nós antes perdoássemos, né? Então, aí fala Jesus, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, então veja, a questão desse servo, ele não perdoou, né? Também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. A gente trabalhando com a parábola, o Pai Celestial, o Rei, poderíamos entender como Deus, que não teria perdoado depois e, portanto, teria castigado. Então, vamos refletir sobre essa questão do castigo, que às vezes nós temos isso na nossa mente, que Deus nos castiga, e nós vamos ver que não é isso, né? Então, Jesus diz, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados, mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, aí nós fazemos essa pergunta. Se Deus não perdoa, então Deus nos pune, né? Será que é isso que acontece? Se nós cometemos uma falta e Deus não nos perdoa, são as palavras de Jesus. Ele está dizendo que se eu não perdoar, também não vou ser perdoado, né? Mas a gente precisa analisar muito bem esse ensinamento, né? E aí eu trago para vocês assim, um exemplo, né, que a gente pode entender por que as coisas acontecem, né? Um caso que inclusive é narrado no livro, né? Então, uma pessoa, de repente, tem uma mágoa profunda de um pai que abandonou. Isso é normal, né? Então, o pai lá tinha vários filhos e ele abandona a mãe e os filhos no momento da vida dele e desaparece. E eles passam muitas privações durante toda a vida deles, né? E essa pessoa cresce com aquela mágoa, né, muita raiva do pai, porque o pai fez aquilo, e ele cresce com aquele objetivo. Não, eu quero ser uma pessoa muito boa, eu vou trabalhar muito, vou ganhar muito dinheiro e vou dar tudo para minha família. E realmente ele faz isso, ele trabalha, ele é bem-sucedido profissionalmente, e ele acaba dando todo o conforto possível para a família. Só que ele se dedica integralmente ao trabalho, e só ao trabalho. Ele esquece de se dedicar à própria família. Então, ele abandona a própria família, como fez o pai, de uma maneira um pouquinho diferente, porque ele dá o dinheiro, ele dá os bens materiais, mas ele não está presente nunca, ele não está presente quando o filho vai na escola fazer uma apresentação, quando a esposa precisa dele durante a noite, ele está trabalhando, ele trabalha dia e noite, né? E aí depois ele começa, lógico, a ter problemas com a família, a esposa já não aguenta mais essa situação, quer se divorciar, os filhos não respeitam ele, né? Cada um vai para um lado,
E aí a ficha dele cai. Aí ele começa a perceber que, né, ele criticava tanto o pai por abandonar, e ele cometeu a mesma falta do pai. E aí ele percebe realmente, né, o erro que cometeu, e é capaz de perdoar o pai. Então, na verdade, quando nos acontece alguma coisa parecida, né, é o momento de nós percebermos que o outro que errou lá, né, você não julgar tanto o outro e não ficar com aquela mágoa, e não ficar com aquele rancor, porque você pode, e é provável que você cometa a mesma falta. Porque a oportunidade, quando nós cometemos esse tipo de falta, Deus está nos dando a oportunidade de aprender com essa falta. E foi o que aconteceu com ele. Ele só percebeu realmente o abandono que estava causando para os filhos, e aí foi refletir sobre o abandono do pai, quando ele passou pela mesma situação. Então, quando Jesus nos dizia que Deus não nos perdoaria, não é que ele não nos perdoaria, nós passaríamos pela mesma situação para que nós pudéssemos entender, né, a questão do perdão. Mas qual que é a diferença entre a gente perdoar e a gente desculpar, né? O perdão não é um momento mágico, e sim um processo psicológico, que pode demorar muito tempo para ser completado. Então, perdão não depende assim, eu vou perdoar, né? Às vezes nós temos essa falsa impressão, né? Então, perdão, precisamos, é importante, então eu vou perdoar. Mas não é, né? Por exemplo, alguém acredita que perdão é esquecer a ofensa aqui? É esquecer? Vocês acham que é realmente eu não me lembrar de alguém que não me ofendeu? O que vocês acham? Não? Lembra, né? Por exemplo, vamos falar de lembrança. Então, já que a Sueli foi a única que se atreveu, agora eu vou explorar ela. Você lembra que você comeu quinta-feira no almoço? Não lembro. Pois é, eu não lembro também o que eu comi, eu acho que ontem no almoço. Mas eu lembro, por exemplo, o que a minha esposa, que hoje não veio, hoje eu posso falar mal dela. Já que ela não veio comigo, eu posso falar mal dela. Mas então, quando nós éramos namorados há 32 anos, eu fiquei sozinho em casa, uma época, que meus tios viajaram, e eu pedi para ela ir fazer comida para mim. E daí eu gostava muito de um picadinho de batata que a minha mãe fazia, né? Daí eu pedi para ela fazer, só que ela tinha 18 anos na época, ela não sabia cozinhar ainda, estava aprendendo. Aí ela fez um picadinho tão salgado, mas tão salgado, que aí eu não conseguia comer. Durante a semana inteira eu sabia que se colocasse a batata, diz que a batata vai e tira o sal. Então eu ia enchendo de batata e ia comendo. No último dia da semana dava para comer o picadinho dela. Então vejam, isso aconteceu há 32 anos e eu lembro. E eu não lembro que eu comi anteontem. Mesma coisa, nascimento do meu filho, da minha filha, que foi traumático. Eu lembro mais dos detalhes todos do que o do meu filho. A minha filha tem 28 anos, o meu filho tem 24. E do dela, a lembrança me vem porque aconteceram coisas assim terríveis. Ela nasceu prematura, a gente pensou que ia perder ela. Então, foi terrível. E aí vem a explicação por que nós lembramos de coisas que nos causam emoção forte, né? Isso vem já lá do tempo do início, né? Nós precisávamos disso e nós registramos realmente aquilo que nos causa boas emoções. Por quê? As coisas boas porque nós queremos viver novamente. Então, se acontecer uma coisa boa, é natural que eu tente relembrar isso. E as coisas ruins para que não se repitam. Então, por isso que a gente grava. E já o cotidiano, o corriqueiro, nós esquecemos. Embora estejam registrado tudo também. Porque o esquecimento, o cérebro físico, né, ele pode ter, nós podemos ter um tumor cerebral, podemos ter um AVC, alguma coisa que afete o cérebro físico. E aí comprometa as lembranças que nós temos no cérebro físico. Mas o cérebro perispiritual, esse registra tudo e nada se perde dele. Só que isso só retorna em momentos que realmente se precise que retorne. Né? Essas regressões que hoje são feitas, às vezes, para resolver problemas né, às vezes de medos, fobias, né, trabalho feito por psicólogos, médicos, psiquiatras, mostra exatamente isso, que tudo fica registrado no nosso perispírito. Então não há possibilidade de esquecimento. Por isso que quando se fala assim, esqueceu o que te fez. Não, você pode até querer, você não vai esquecer nunca. Então nós vamos entender que o perdão não é essa maneira de esquecer, porque ele é, né, que nem diz ali, um processo psicológico, que pode demorar muito tempo, então nós precisamos desenvolver a capacidade do perdão. Então, perdoar não é esquecer, mas é renovar o amor, assumindo as marcas que o sofrimento deixou.
Então, eu começo a entender o que foi feito pelo outro, né? Ou o que eu causei no outro, porque vamos entender o perdão sempre dos dois lados da moeda, tá? Então, o perdão que eu preciso conceder, porque eu errei e isso me provoca a culpa, né? Então, eu preciso lidar com ele, e o perdão, né, que aquele lá, né, que eu preciso conceder, aquele que me feriu e me magoou. Tá? Então, são as duas possibilidades do perdão. Ele é um processo lento e a gente tem que trabalhar ele muito dentro de nós. Perdoar não é fazer de conta que nada aconteceu. Então, quando nós tentamos fazer isso, nós não vamos conseguir, porque, como eu expliquei aqui, né, aconteceu, não dá para passar uma borracha, de maneira nenhuma, né? Mas aceitar o outro com as suas fraquezas. Então, aí eu vou começar a trabalhar o perdão, quando eu entendo que o outro, né, que eu posso cometer o mesmo que ele cometeu, que eu tenho as mesmas fraquezas que ele, e que eu entendo as fraquezas dele. Entender a sua dificuldade de amar integralmente. Perdoar é intenso e profundo. Perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Isso aqui eu achei muito bacana que a autora escreve. Alguém disse isso, né? Perdoar é se lembrar sem se ferir e sem sofrer. Então, de forma alguma, a gente deve tratar o esquecimento. Quando Kardec fala ali em esquecer ofensas no Evangelho, fala realmente, Jesus falava isso, mas esquecer as ofensas, o que acontece conosco? Nós pegamos aquela ofensa, nós analisamos, trazemos ela para a razão e começamos a ponderar. O que aconteceu? No que eu tive participação em relação a isso? Né? Por que aquela pessoa cometeu aquele erro? Me ofendeu, me magoou? Né? Será que ela tem o nível, por exemplo, de conhecimento sobre as coisas que eu tenho? Nós sabemos que somos todos espíritos diferentes, num grau evolutivo diferente. Então, às vezes, uma comparação, por exemplo, de um Chico Xavier comigo é totalmente absurda, porque é um espírito que estava num nível evolutivo, está num nível evolutivo muito maior. Né? Então, quando alguém nos ofende e nós conseguimos pensar dessa forma, avaliar, aí nós vamos fazer o quê? Reeditar a ofensa. Reeditar, digerir a ofensa, e aí dizer, nossa, olha, eu vou perdoar essa pessoa. E daí você trabalha e perdoa, mas você nunca mais esquece. Aí acontece isso, quando você lembra, você não se fere e você não sofre com o que foi feito. Um outro texto aqui, muito interessante, né, que Jesus nos diz, reconciliai-vos o mais cedo possível. Essa é uma outra questão interessante, né, que a doutrina espírita nos fala, que é a questão da obsessão. Né? Então, por isso que nós trouxemos esse trecho de Jesus, consequências espirituais e psicológicas da falta do perdão. Né? Então, Jesus orientou, reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, vos leve ao ministro da Justiça e que sejais mandados à prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes ressarcido até o último ceitil. Então, o que Jesus estava nos alertando a respeito nesse trecho? Né? É que há necessidade, né? Ele fala em outras passagens, que quando você fosse ofertar algo lá, né, uma oferenda a Deus, se você tivesse alguma desavença com alguém, vai lá e antes de trazer a sua oferenda, vai lá e tenta corrigir aquilo. Né? Se você causou o mal, tente pedir perdão, né, para a pessoa. Se a pessoa te ofendeu e veio pedir perdão, perdoe a pessoa. O perdão é uma dádiva, né, é um benefício sempre para os dois. Né? E se isso não acontecer, digamos que não aconteça, até que se restaure essa infração à lei divina, na verdade, né, que foi a dor provocada a um irmão, ou a dor que o irmão te provocou, até que isso não se restabeleça, essa mágoa vai continuar te corroendo ou corroendo alguém. E vocês vão ficar ligados, os dois. Você não tem como se desligar. E não vai ser a morte física que vai provocar o desligamento. Então, muitos casos de obsessão acontecem por conta dessa mágoa, dessa raiva, do ressentimento, do ódio. Então, enquanto estivermos juntos aqui fisicamente, que façamos sempre o possível para eliminar qualquer tipo de mágoa que haja em nós ou que haja em uma outra pessoa em relação a nós. E façamos isso também porque arquivar mágoas e ressentimentos é produzir doenças. Então, ela traz para nós, no livro, vários exemplos. Né? Ela nos diz que quando guardamos as mágoas, então aconteceu alguma coisa, a raiva é um sentimento super normal.
E nós temos que tomar cuidado até para a gente não criticar a raiva e não querer fazer um julgamento moral sobre a raiva, porque não cabe julgamento moral, porque a raiva é natural, né? É um sentimento extremamente natural. Você é ofendido, você vai sentir raiva. Como que você vai reagir? Claro que espíritos, que nem disse o Kardec ali, espíritos muito desenvolvidos, eles nem se ofendem. Então, a partir do momento que não se ofende, ele não vai ter raiva de ninguém. Mas nós, que estamos num nível mediano ainda, nós não temos como. Aconteceu uma ofensa, a mágoa é um sentimento natural, né? Só que daí, quando nós levamos a mágoa para dentro, a raiva para dentro, né? Transformamos ela em mágoa, aí nos ressentimos dela, toda vez lembramos do fato, né? Isso vai causando um desejo de vingança, de fazer com o outro aquilo que o outro fez. Que isso não elimina, jamais vai eliminar, a vingança nunca elimina, né, o nosso sentimento, nós vamos continuar sentindo, mesmo que nos vinguemos. É um equívoco, às vezes, das pessoas imaginarem que, não, se acontecer com ele o mesmo que aconteceu comigo, eu vou ficar tranquilo. Não vai. Né? Pessoas que passam por esse tipo de situação sabem que não acontece. Né? Então, quando nós guardamos as mágoas, nosso cérebro produz hormônios ligados ao estresse, como adrenalina, cortisol, que altera o funcionamento do nosso organismo. É importante esses tipos de hormônios, porque eles permitem o quê? É muito interessante, a autora narra, né, que, por exemplo, quando nós estamos com medo, o nosso organismo injeta hormônios no nosso... o cérebro dá a ordem, né, e as glândulas suprarrenais injetam hormônios que fazem com que o sangue vá para as pernas, quando tem alguma questão de medo, porque aí nos dá a possibilidade de fugir do medo. São coisas interessantes do nosso organismo, que a gente, estudando, lendo um livro científico, eu não domino a área, mas nós percebemos mais, né, a divindade, né, o que Deus fez, o que é o nosso corpo, o nosso organismo. Então, da mesma forma, quando nós somos ofendidos, esses hormônios, eles fazem com que a corrente sanguínea também direcione sangue, às vezes, para as mãos, para que você, às vezes, também reaja, né? Então, são coisas que acontecem realmente. Então, você reage a uma ofensa, quando você é agredido pela pessoa, se defende, na verdade, é uma defesa. Só que esses hormônios, em grande quantidade no organismo, eles causam muito mal. Então, a produção contínua desses hormônios contribui para o surgimento de várias doenças, como a hipertensão arterial. Quando acontece isso, muitos hormônios contraem, né, as artérias, né, há uma contração das artérias, então isso provoca hipertensão arterial, angina, infarto, AVC, problemas estomacais, né, maior probabilidade de desenvolvimento de câncer. Então, tem várias doenças que se relacionam à falta do perdão. Por quê? Porque sempre que eu relembro do que me fizeram, e como eu não esqueci, eu vou relembrar, raiva, né? Sinto ódio, sinto ressentimento, sinto desejo de vingança, e todos esses sentimentos negativos, eles fazem produzir esses hormônios, e em excesso eles provocam doenças, e é por isso que a medicina hoje estuda tanto isso. Então, como eu falei, a raiva, por si só, ela não é negativa. O que vem depois da raiva é que é complicado. Então, eu preciso aprender a lidar com os meus sentimentos. Então, a dor causada pela ofensa gera uma barreira, né, entre as pessoas em conflito e causa uma ruptura no relacionamento. Isso é o que acontece com relação à ofensa, né? Somente o arrependimento sincero, seguido do pedido de desculpas, inicia o processo que culmina no perdão e libertação do ofendido. Isso é muito interessante, ela comenta isso várias vezes, que é muito importante, quando nós percebermos que fizemos algo de errado, que magoamos alguém, nós pedirmos desculpa. Isso é muito importante, que fale para a pessoa, tente mostrar para ela, me equivoquei, errei naquele momento, estava nervoso, me perdoa, né, vou fazer o possível para não acontecer de novo. Pode acontecer de novo? Pode, porque nós somos imperfeitos, mas vou me esforçar muito para não acontecer de novo. Fiquei preocupado com o teu estado, não gostaria que você ficasse magoado, porque o outro vai sofrer muito com isso, né? Porque ele vai ficar magoado, se ele não te perdoar. Te perdoar vai ser problema dele. Agora, você tem que fazer um esforço. Se você percebeu que magoou, que ofendeu, você deve fazer esse esforço, porque começa aí o perdão, a partir do momento que você se arrepende.
O difícil é quando a pessoa faz e acha que está sempre certa e não admite que errou, né? Não admite que ofendeu. Então aí fica complicado. A intensidade da dor da ofensa, isso a autora comenta também, é proporcional ao grau de intimidade no relacionamento e a intensidade do vínculo afetivo. Então, por isso a traição do cônjuge, do amigo, do filho, do irmão ou dos pais gera uma dor imensa, intensa, de difícil reparação, mesmo quando se arrepende e se pede perdão. Então, o vínculo afetivo é algo assim muito significante no ato do perdão, porque quanto mais nós somos próximos da pessoa, e dependendo, logicamente, do grau da ofensa cometida, o caso do adultério, né, de um filho fora do casamento, às vezes enganando a esposa durante anos e anos, ou um filho, às vezes, abandonando um pai, uma mãe. Então, esse tipo de coisa, né, na hora que eles precisam, isso gera realmente uma dor muito grande, uma mágoa grande, e é de difícil reparação. Mas nós que somos espíritas e que entendemos a importância do perdão para nós temos que procurar entender aquela pessoa que cometeu essa falta, mesmo essa falta, e buscar o perdão, que necessariamente não significa reatar a relação, a gente vai ver isso. O perdão não necessita que você continue num relacionamento, mas que você não sinta ódio e desejo de vingança daquela pessoa. E por que é tão difícil perdoar? Então nós falamos em perdoar, né, em se perdoar e em pedir perdão, né? Mas perdoar, por que será que é tão difícil? Porque a dor da traição é muito grande, porque vem de alguém em quem se confia. Como eu comentei, se a ofensa vem de alguém que você desconhece, claro, dependendo do nível da ofensa, você também vai ter dificuldade de perdoar. Por exemplo, um bandido foi lá e assassinou um membro da tua família, quer dizer, é algo muito grave. Perdoar aquela pessoa é muito difícil, mas é uma pessoa externa, não é do teu convívio familiar. Então, ainda assim, é mais fácil o perdão do que se for que acontecer com alguém muito próximo, né? Talvez não seja a ofensa em si que cause a mágoa, mas a interpretação. Veja que interessante o que ela está falando. Então, às vezes não é nem a gravidade da ofensa, é a maneira como você internalizou aquilo. O que aquilo afeta a tua pessoa, a maneira como você vê aquele que cometeu, né? E a gente vê isso muito bem, né, na questão de Jesus, que nós vamos comentar mais adiante. Ó. Então, a mágoa, talvez não seja a ofensa em si que cause a mágoa, mas a interpretação que se faz da atitude do outro, vista como ofensiva, pois ele poderia ter feito melhor do que fez. Como ele pode fazer isso comigo? Então surge sempre essa questão. Poxa vida, uma pessoa que eu confio tanto, que eu dei tanto para ela, tanto carinho, tanto amor, tanta dedicação, como é que ela teve a coragem de fazer isso comigo? É uma pergunta que a gente se faz. Então, às vezes, aquela falta nem é tão séria, mas é a pessoa e o que a pessoa representa para você. Não devemos, e aqui vem um alerta, né? Não devemos ter altas expectativas com o desempenho dos outros. Devemos saber que, em dado momento, todos nós podemos errar, pois somos imperfeitos. Somos espíritos medianos e que podem cometer erros a todo momento, dependendo do que aconteça, né? E aí a gente deve seguir o exemplo de Jesus, né, com os apóstolos. No momento da crucificação, nós já sabemos que Jesus foi negado por Pedro 3 vezes, foi abandonado por todos os apóstolos, né, só João acompanhou Jesus até a crucificação, e foi traído por Judas, né, discípulos amados por ele, e ele sabia que eles iam cometer essas faltas. Por quê? Porque eles eram imperfeitos também, né? Então Jesus, antes ele já havia dito, é uma coisa interessante, ele havia contado que eles iam todos negar a ele, na hora da crucificação, e ele sabia disso. Então isso já preparou ele, o espírito dele, para que ele não se magoasse, para que ele não ficasse ferido com eles, porque ele sabia que perfeitamente eles podiam ter medo na hora da crucificação, ter medo de seguir a mesma coisa e tentar se defender. Então, esse exemplo assim de Jesus, claro, nós sempre caímos naquilo, Jesus, espírito perfeito, realmente, mas Jesus é o nosso modelo. Então, por mais que o perdão seja difícil, nós devemos tentar nos espelhar nisso, né, nessas questões que ele nos trouxe. O perdão remove as barreiras do relacionamento, suspende a vingança e abre mão do castigo. Então,
não interessa mais que a pessoa passe por algo parecido, né? E por que é tão difícil nós pedirmos perdão, né? Nós vimos ali que é tão difícil perdoar. E por que é pedir perdão? Porque errar significa fracassar, acertar significa ter sucesso. Então vejam que interessante a nossa sociedade como é. Alguém que comete um erro, ele é do mal, como se errar fosse coisa do mal, e não é. Errar é coisa de quem está aprendendo, né? Então, quando nós começarmos a entender que o erro é algo que nos mostra que nós ainda estamos aprendendo, não nos culparmos, nos punirmos tanto pelo erro, né? Fazermos um esforço enorme para não cometer o mesmo erro, porque é esse o objetivo da nossa encarnação, né? Aprender com os erros e fazer o melhor, né? Mas não rotular ninguém que comete um erro como alguém do mal, porque ele é alguém que está aprendendo, né? Nós somos mais imperfeitos, né? Aprendizes, né? Espíritos que estão nessa caminhada do que espíritos que estão aqui fazendo o mal, propriamente pelo mal. Alguns fazem o mal pelo mal, né? Mas o mediano da população não é assim. Ela erra por inexperiência, porque ainda não sabe acertar. Vulnerabilidade à decisão de perdoar está com o outro. Então, é outra dificuldade de pedir perdão. Quando eu vou pedir perdão, eu não sei se o outro vai me perdoar. E ele tem a liberdade de não me perdoar. Aí ele vai continuar magoado e com rancor e vai continuar fazendo mal para a saúde dele. Mas eu fiz a minha parte, né? Mas eu tenho dificuldade de pedir perdão porque eu tenho medo que ele não me perdoe. E aí eu vou ficar, fui lá pedir perdão e o cara não me perdoou. Mas sempre a gente tem que lembrar que é o outro que perdoa, né? A rejeição à possibilidade de ter seu pedido negado, né? Então é semelhante a outra questão. Alguns não enxergam o erro nelas próprias, se colocam na posição de vítimas. Então, aí é uma questão que nós precisamos olhar para dentro de nós, né? Se nós entendemos que nós cometemos erros também. Porque às vezes a pessoa faz e ela está sempre certa. Aí é difícil pedir realmente o perdão, porque ela não assume, não admite que errou, né? Desistiram no relacionamento. Já estou de saco cheio, a pessoa vive me ofendendo, então eu não quero mais. Pronto, não quero, então não vou pedir perdão, né? Ou melhor, se é eu que ofendi, não vou pedir perdão, né? Não quero mais estar com a pessoa. Então, é também uma dificuldade. E a questão não é encontrar o culpado, mas aliviar a dor daquele que se sentiu ofendido. Mesmo quando não se tem a intenção de magoar ou ferir, se você identificou que o outro interpretou a sua atitude como ofensiva, se apresse a pedir desculpas para que a paz se restabeleça, né? Nós sabemos claramente que cada um de nós entende, né, uma situação diferente. Se tiver duas pessoas juntas, né, 3, 4, 5, cada um entende. O que para um é uma ofensa, para outro não é. E tem pessoas que se ofendem muito facilmente, mas às vezes você nem falou para a pessoa e ela se ofende. Então tem questões, que é o tal do melindre, né, que a gente ouve falar. Não, a pessoa é muito melindrosa, qualquer coisinha que se fala, você não pode às vezes nem pensar, nem olhar para ela de um jeito que ela já acha que você está imaginando alguma coisa. Então, claro, são condições de cada espírito, que nós precisamos entender. Agora, se nós temos a consciência e o entendimento de como funciona, né, a mágoa, o ressentimento para a pessoa, não custa pegar e dizer, olha, se eu fiz alguma coisa, se eu te falei alguma coisa que te magoou, me perdoa. Eu, na hora, não percebi, ou eu estava muito nervoso, né? Então, fazer a nossa parte. E por que é mais difícil se perdoar? Também é muito difícil se perdoar. Aí vem o famoso orgulho, né? Eu não admito que eu seja capaz de fazer isso, então eu tenho dificuldade de me perdoar. Às vezes o outro nem se ofendeu ou já me perdoou, e eu continuo com a culpa, continuo com o remorso, porque o remorso é uma coisa tão dolorida, né? Você fica dias, às vezes meses, anos, pensando, meu Deus, como é que eu fiz aquilo para aquela pessoa? E a pessoa às vezes nem lembra mais o que aconteceu. Então, esse é o orgulho que está nos corroendo muito. Então vamos trabalhar, né, o orgulho. O sentimento de culpa pela impulsividade, né? Tudo resultado do próprio orgulho, né? Porque se eu me sinto culpado por tudo que eu faço, é porque eu não admito que eu sou capaz de errar. Então eu sou orgulhoso, eu acho que eu sou, né, acima da média. Falta de auto-amor também é uma condição que dificulta, né, se perdoar. Falta de autoaceitação, está tudo relacionado ali, né? Perfeccionismo, então nós temos que tomar cuidado de querer tudo certinho,
né? Não existe perfeição, existe, mas não aqui na Terra, não entre nós, né? Entre nós, não. As consequências para a falta do auto-perdão geralmente são muito graves, sendo acompanhadas quase que de forma imediata por quadros de ansiedade, depressão, falta de motivação frente à vida. Então, às vezes, por trás de uma depressão, está um sentimento de culpa por algo que eu fiz e que eu não consigo perdoar. Eu não consigo aceitar em mim, né, aquele erro, aquele equívoco que cometi. O Cosme Massi, ele tem não é uma palestra, na verdade, é uma videoaula, que é a caridade na visão espírita. Então, né, nessa videoaula, ele fala algumas frases que eu destaquei que eu achei bem interessante sobre o perdão. Então, veja o que ele diz. O perdão atua como se fosse um filtro, impedindo que o mal gerado pelo próximo se instale em nosso mundo interior. Então, quando nós temos a facilidade de perdoar, porque entre cada um de nós, o perdão ele é tratado de uma forma. Uns têm mais facilidade, ou para outros é mais difícil. Então, quando nós temos mais facilidade, isso é um filtro, porque a maldade que foi feita, ela acaba não passando. Da mesma forma também, né? Quando eu cometo um erro, eu admito, aceito, peço perdão, e eu não fico me corroendo. Então, ele é um filtro que filtra para os dois lados, né? Quando eu tenho a facilidade de perdoar. Perdão não se trata de palavras, mas de sentimento. Então, não basta dizer, né, que perdoou. Ou ir lá pedir perdão só por pedir também, tem que ser alguma coisa que realmente faça sentido. Quando eu perdoo, não permito que o mal que me fizeram vire um mau sentimento em mim. Interessante. O perdão não esquece o mal feito, a ofensa, mas esquece todo o sentimento do mal. Então você não esquece da ofensa, mas você não tem aquele sentimento, nós já comentamos isso. Mais algumas palavras, algumas frases. O perdão é sentimento, não pode ser imposto. Então não dá para você pedir para alguém perdoar, ou obrigar alguém a perdoar, ou alguém pedir perdão. Porque isso ou a pessoa sente e faz ou não. O perdão torna a criatura invulnerável ao mal feito pelo outro. E quem perdoa é muito mais feliz. Então, com certeza é muito mais feliz. Leva uma vida mais suave, mais leve, não tão carregada, as costas não doem tanto, né? Vamos trazer alguns passos para o perdão aqui, ó. Primeiro passo, né, aconteceu um fato, ou eu magoei alguém, ou alguém me magoou, numa relação qualquer. Eu preciso querer perdoar. Então eu faço a pergunta, eu quero ou não quero? Se eu não quero ainda, se não é a hora, eu tenho que trabalhar o perdão. Então eu não tenho que perdoar só por perdoar, mas eu preciso fazer essa pergunta. E aí eu preciso de virtudes. Quando eu desejo o perdão, desejo perdoar, eu pedir perdão, eu preciso da humildade, eu preciso da compreensão, compreender o outro, o momento, por que aconteceu, né? Eu preciso de inúmeras, né, virtudes. Não vou me lembrar de todas, são muitas, e eu não as tenho, né? Então é mais difícil. Então, compreensão, tolerância, paciência para esperar o momento certo, compaixão. Olha, a compaixão é tão importante na nossa vida e é importante para trabalhar o sentimento de perdão. E, acima de tudo, é preciso ter muito amor por mim e pelo outro, né? Para que eu possa trabalhar essa situação. Tornar consciente a raiva ou a culpa, né? Não ao politicamente correto. Eu coloquei ele do lado porque na hora me vem essa palavra. Hoje parece que tudo tem uma maneira de ser, né? Eu não posso sentir raiva, eu não posso me ofender com alguma coisa que alguém fala. Posso, tenho esse direito, né? Então, eu posso tornar consciente, eu posso trazer para cá essa raiva, né, ou a culpa que eu estou sentindo, mas eu tenho que saber administrar ela, eu não posso descarregar em cima de outro e agredir fisicamente ou moralmente. Então, tornar consciente a raiva não é agressão, né? É fazer com que eu demonstre ao outro que eu não gostei do que ele falou, que me magoou, né? E aí tentar depois trabalhar, se não for a hora ainda, esperar um pouquinho e depois trabalhar o perdão. Fale muito sobre sua dor, é a orientação da autora. Então, ela diz que é importante conversar sobre o que você está sentindo, não levar aquilo para dentro e ficar lá aprisionado, né? Então, agora, é importante falar não com aquela pessoa que te julgue, né? Que vai te dizer que você está certo ou errado, porque às vezes você não quer ser julgado, você quer desabafar só. Então, arrumar alguém que seja assim compreensível e que você possa desabafar, né? Chorar é importante, né? A lágrima diz que ela causa uma limpeza, uma tranquilidade. Nada exagerado e escandaloso, mas o choro, o sentimento é importante, né?
não desespero e revolta. Então, o que é meu nessa história? Então, entender o que eu provoquei, que causou, né, essa situação que gerou uma mágoa em alguém. Mobilize a compreensão. Então, compreensão é uma das virtudes que nós falamos. Tenha uma visão espiritual da vida e não uma visão material. Lembre que a vida vai prosseguir, né, porque a vida é o nosso espírito, a nossa alma. Então, se a gente entender dessa maneira, também fica mais fácil. Ame-se mais, o amor, né? E capacite-se para amar cada vez mais. Ame-se e capacite-se para amar o próximo. Né? Se prepare para amar o próximo. O perdão é uma escolha, não uma obrigação. Mas o fato é que, ao optar pelo perdão, opta-se pela liberdade, pela alegria e pela paz. Pois o perdão dissolve as algemas que nos aprisionam, a dor da ofensa e ao ódio do ofensor, o que rouba a nossa paz. Vamos ter que correr um pouquinho, gente. O que é o perdão? O perdão é abdicar da vingança, nós já vimos isso. Então, eu não vou me vingar, não vou provocar o mal a ninguém. O perdão é para você e não para o outro, para o autor da afronta. Então, não é para outra pessoa, você está fazendo por você. Perdoar é recuperar seu poder, é assumir responsabilidade por como você se sente, é deixar de sofrer com a ofensa. O perdão é uma escolha, eu escolho perdoar ou não. O perdão envolve se tornar o herói e não a vítima. E perdoar é um ato de inteligência emocional. E o que não é o perdão? Perdão não é fechar os olhos para a falta de amabilidade, então não é passar por cima do que foi feito para a gente, né? Perdão não é esquecer que algo doloroso aconteceu. Nós não temos como esquecer. Perdão não é desculpar o mau comportamento. Você perdoa a pessoa, não a atitude que ela cometeu com você. Perdão não é negar ou minimizar seu sofrimento. Perdão não significa se reconciliar com o autor da afronta. Né? Eu comentei antes, você não precisa restabelecer aquele relacionamento só porque você perdoou. Né? Reconciliar, Jesus falou isso, que devemos nos reconciliar, é não querer o mal do outro, é não desejar a vingança, é não alimentar aquele ressentimento. Perdão não significa desistir de ter sentimentos, e perdão não precisa ser uma experiência religiosa ou sobrenatural. Então não tem nada a ver com religião, perdão, verdadeiramente não tem, embora a religião tenha se apropriado desse sentimento e utilize esse sentimento, porque nós precisamos desenvolver, é importante. Mas, necessariamente, todos nós precisamos praticar o perdão, independente de qualquer religião e do que as religiões falem. E aqui daí um conceito, realmente, de perdão, que diz assim, ó, o perdão é um processo mental ou espiritual. Se cessar o sentimento de ressentimento, ou melhor, dessessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa, decorrente de uma ofensa percebida, diferença ou erro, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Então, saiu o sentimento e eu não desejo vingança, eu não desejo castigo, eu não quero que aquela pessoa sofra o que eu sofri. Até porque se eu sofri, eu amo o meu irmão, por que eu vou querer que ele sofra também? E nós tivemos há 2 semanas lá na nossa casa, uma palestra musical muito bonita, do grupo Razão Áurea, não sei se alguém já conhece o grupo Razão Áurea, e eles fizeram uma palestra muito bonita, musical, cantam e tal, e no final o rapaz falou um negócio sobre o perdão, que eu resolvi até me apropriar para contar para vocês agora. Né? Diz que um exemplo prático de um amigo dele, um empresário bem-sucedido, uma pessoa muito bondosa, né? Que realmente segue, né, os preceitos morais que nós conhecemos, né, e tentamos também seguir. E esse empresário foi um rapaz procurar emprego na empresa dele e pediu emprego. Né? E ele precisava de um rapaz para aquela função, ele deu o cargo para o rapaz. O rapaz foi lá e começou a trabalhar. Trabalhou por 2 meses e desapareceu, sumiu da empresa. Aí ele tentou identificar, descobrir onde ele morava, não conseguiu, o rapaz sumiu. Passado 1 mês, o rapaz volta lá na empresa. Daí conta uma série de histórias para ele, pede perdão para ele, deixa eu voltar para o meu emprego, eu preciso tanto, né? E o cara daí, realmente com uma pessoa bondosa, né, pegou e entendeu, aceitou o que ele falou e restituiu o emprego. O rapaz trabalhou mais 2, 3 meses e, pimba, sumiu de novo. Aí ficou 1 mês e meio longe e volta de novo para pedir um emprego. Aí conta a mesma história, conta que aconteceu um monte de coisa.
Aí o rapaz pega e diz para ele, tá ok, eu te perdoo, assim. Ah, posso voltar para o meu emprego? Ele diz, não, agora não dá mais, né? Eu já tenho outra pessoa, eu te perdoo, não tem problema nenhum, eu aceito o que você me disse, eu acredito, desejo toda a felicidade do mundo para você, que você encontre um bom emprego, que você trabalhe, cumpra suas obrigações, mas que siga a sua vida, né? E aí ele contou isso, eu digo, pô, que bacana, uma forma de perdoar, porque você não precisa, né, ficar ali, né, ter aquela pessoa, porque, pô, mas a pessoa foi lá, pediu, se perdoou, não tem problema. Porque o perdão, ele só tem o real significado, se para quem concede o perdão, ele realmente não tem mágoa nenhuma dor, nenhuma raiva, não quer o mal do outro, e se aquele que cometeu a falta aprendeu com a chance que foi dada. Nesse caso, o rapaz não aprendeu a primeira vez, né? Porque ele voltou e, se acontecer de novo, talvez fizesse a mesma coisa. Então, ele que vai tocar o caminho dele, né? Então, importante a gente pensar que perdoar não é restaurar a situação, é não querer o mal do outro, é não sofrer com o que nos aconteceu, não provocar doença em nós mesmos, tá ok? Agradeço muito a todos vocês, fiquem com essas frases muito bonitas sobre perdão, desejo a todos um bom domingo e uma excelente semana. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, aí está o palestra, o tema desenvolvido pelo nosso irmão Edson Macedo, né, que nós agradecemos, né, pela presença dele, né, pela maneira com que ele colocou para todos nós, né, o tema desta manhã. Nós vamos divulgar, né, alguns livros. Antes eu vou desligar ali o aparelho, que a nossa palestra é transmitida via YouTube, né? E também ela fica gravada no site dos Mensageiros da Paz. Então, aqueles que quiserem rever a palestra, né? Ela está lá gravada no site dos Mensageiros da Paz. E tanto terça quanto domingo, ela sempre é transmitida. Então, salvo, né, algum problema técnico, né? Mas normalmente ela é transmitida, né? Então, às vezes, quem não puder comparecer, vir à Casa Espírita, né, tem essa grande oportunidade, né, de assistir pelo YouTube.